Boa noite. Boa noite. Uma guerra entre quadrilhas de traficantes deixa famílias sitiadas no centro do Rio. Invasões, sequestros com reféns e tiroteios provocam terror e morte na cidade. Um ano depois, a Marinha não encontra culpados pelo derramamento de óleo no litoral. 11 meses depois, a Polícia Federal não encontra culpados na queimada em Alter do Chão, no Pará. O vice-presidente Hamilton Mourão critica quem diz que a fumaça dos incêndios da Amazônia prejudica as pessoas. E afirma que os focos de calor são agulha no palheiro. A Procuradoria-Geral da República defende foro privilegiado para o senador Flávio Bolsonaro. Na quarta noite de protestos antirracismo nos Estados Unidos, participantes da convenção do Partido Republicano defendem lei e ordem. O IBGE divulga a mais nova estimativa para o tamanho da população brasileira. O Jornal Nacional está começando. E a gente abre essa edição com os números da pandemia no Brasil, atualizados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Márcio, boa noite. Oi, Bonner, Renata, boa noite para vocês, boa noite a quem nos assiste. Foram registradas nas últimas 24 horas no Brasil 970 mortes por Covid. E esse é um número importante para ser destacado. Nos meses de julho e agosto, nunca uma quinta-feira havia ficado abaixo de 1.000 registros num período de 24 horas. No total de mortes até agora, desde o começo da pandemia, estamos com 118.726 óbitos. Novos casos registrados em 24 horas, 42.489 e o total de casos desde o começo da pandemia, 3.764.493. Vamos agora com a média móvel de mortes dos últimos 7 dias, que está hoje em 900 mortes por dia, em média, nos últimos 7 dias. Uma queda de 8% em relação à média de 14 dias atrás. Temos agora a média diária de novos casos, que está hoje em 37.057, uma queda de 17%, mantendo aqui uma queda no registro de novos casos surgindo no Brasil por Covid-19. A gente destaca hoje o estado de Minas Gerais, que ultrapassou, nesta quinta-feira, 5.000 óbitos por Covid. Minas alcançou as primeiras 1.000 mortes no dia 1º de julho, 5 meses depois que a pandemia chegou ao Brasil. Depois os números foram crescendo rapidamente. Foram mais 20 dias para chegar às primeiras 2.000 mortes, depois foram 15 dias para as 3.000, 12 dias para 4.000 mortes e 12 dias para 5.049 óbitos no estado. Vamos agora ver no mapa a situação de todos os estados do Brasil, começando com os estados que estão com a média de mortes em alta. 4 estados: Rio de Janeiro, Goiás, Tocantins e Amapá. 10 estados e o Distrito Federal aparecem com estabilidade. Não registraram uma variação maior de 15% na média móvel, para mais ou para menos. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Bahia, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. 12 estados estão com redução na média diária de mortes: Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, que volta depois de um mês a ter queda nas mortes, Mato Grosso, Acre, Amazonas, Roraima, Alagoas, Ceará, Pernambuco e Sergipe. O mapa detalhado do seu estado você encontra em g1.com.br/coronavírus. Bonner e Renata. Obrigada, Márcio. Nessa semana, o Jornal Nacional mostrou 3 países confirmaram a reinfecção de pacientes da Covid que tinham se curado. Aqui no Brasil, pesquisadores do Hospital das Clínicas de São Paulo estão investigando casos suspeitos. O Hospital das Clínicas de São Paulo criou uma nova unidade, um ambulatório de reinfecção por Covid-19. Os médicos estão acompanhando 7 pessoas que tiveram a doença 2 vezes. Todas fizeram testes que confirmaram a infecção pelo coronavírus, tanto na primeira quanto na segunda vez. Tiveram sintomas nas 2, mas nenhum caso foi grave. O tempo entre uma infecção e outra foi de 1 mês e meio ou mais. Uma dessas pessoas foi a Caroline. Ela é médica e teve Covid em junho. Eu tive uma dor de cabeça, que foi o mais importante, que foi muito forte. Uma tosse, uma coriza, uma dor no corpo, mas foi tranquilo. Passados os sintomas, os testes deram negativo, mas também mostraram que ela não tinha anticorpos contra o coronavírus. Em agosto, veio o segundo diagnóstico. E nessa minha segunda infecção,
os sintomas foram bem mais intensos. Além da minha febre, né, que foram 3 dias, eu fiquei bem ruim, com dor no corpo, e a gente tive até falta de ar. Esta semana, Hong Kong anunciou o primeiro caso documentado de reinfecção pelo coronavírus no mundo. Logo em seguida, Bélgica e Holanda também anunciaram já ter registrado casos de pacientes que pegaram a doença uma segunda vez. A Organização Mundial da Saúde trata o assunto com cautela. Os 7 casos investigados em São Paulo ainda são tratados como suspeitos de reinfecção. Os resultados finais devem sair em algumas semanas. Ainda falta, por exemplo, fazer o sequenciamento genético dos vírus que provocaram as 2 infecções para saber se houve alguma mutação. O médico responsável pelo ambulatório no Hospital das Clínicas explica o que pode levar alguém a ter a doença 2 vezes. Ou a imunidade que está sendo feita contra esse vírus não está sendo muito forte e adequada para proteger completamente da infecção. Essa é uma possibilidade. A segunda é que o vírus ele adquire algumas mutações e escapa daquela imunidade inicial. O mais provável é que a imunidade em algumas pessoas ela não é tão forte ou não é desencadeada de forma muito intensa a partir da primeira infecção. Ontem fez 6 meses que o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado no Brasil. A primeira morte foi em 12 de março. A Sociedade Brasileira de Infectologia avalia que a reinfecção é uma possibilidade real e reforça que mesmo quem já pegou a doença não pode descuidar do que a gente aprendeu nesses 6 meses. A pessoa que teve Covid-19 não pode baixar a guarda. Tem que manter as medidas preventivas do uso de máscara, higienização de mãos e o distanciamento social. A Prefeitura de São Paulo fez mais uma pesquisa para medir o contato de crianças e de adolescentes com a Covid. A Prefeitura analisou os resultados dos testes em estudantes das escolas municipais da capital paulista e decidiu que ainda não dá para falar em volta às aulas. Na segunda etapa do inquérito sorológico, o percentual de alunos que têm anticorpos contra o coronavírus, ou seja, que já foram infectados, foi de 18,3%. O número anterior era de 16,1%. A incidência é maior entre os pequenos, de 4 a 5 anos. Mas o que mais preocupa as autoridades de saúde é que quase 70% dos alunos infectados, 7 em cada 10, não tiveram sintoma nenhum. O medo é que eles espalhem a doença silenciosamente. Mais de 25% das crianças e adolescentes testados moram com pessoas acima de 60 anos, grupo de risco para a Covid-19. A primeira questão é que o inquérito nos escolares mostra que a transmissão entre crianças intenso e maior do que, inclusive, nos inquéritos que estão sendo realizados em adultos. A gente tem um percentual alto de assintomático, que já era esperado, né? Que a gente tem, de fato, é um percentual de pessoas que não têm sintomas e que transmitem, né? Isso vai gerar uma transmissão importante, né, entre as crianças e entre professores e outros funcionários que trabalhem. No mês que vem, São Paulo vai testar mais estudantes, inclusive das redes estadual e particular. E a partir dessa terceira fase, a Prefeitura vai então decidir se nós teremos ou não retorno às aulas neste ano aqui na cidade de São Paulo. Os dados da cidade de São Paulo como um todo apontam para uma estabilidade da doença. 1.300.000 moradores já teriam sido infectados, o que dá 11% da população, mesmo índice constatado na pesquisa anterior. A Covid continua se espalhando mais entre os mais pobres e nas casas onde moram mais de 5 pessoas. Em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, começou hoje uma campanha para testar os moradores. Os resultados vão ajudar a definir o melhor jeito de combater a doença dentro da favela. A gente espera entender qual é o risco mais vulnerável, o grupo mais vulnerável, se são mulheres, homens, qual é a idade, né? A região até que está mais vulnerável aqui em Paraisópolis, para saber exatamente aonde as ações precisam ser colocadas de maneira mais contundentes. E uma pesquisa publicada na revista científica British Medical Journal concluiu que crianças e adolescentes têm menos risco de desenvolver sintomas graves de Covid.
O estudo analisou dados de 651 pacientes de 0 a 19 anos internados com Covid em 138 hospitais britânicos de janeiro a julho. 116, o equivalente a 18%, precisaram de terapia intensiva. Segundo os autores, ter menos de 1 mês de idade, obesidade e a pele negra são fatores que aumentaram o risco. 6, ou seja, 1% das crianças e dos adolescentes internados morreram no hospital. Todos tinham outros problemas sérios de saúde. A conclusão: entre crianças e adolescentes, quadros graves da Covid são raros e morte é excepcionalmente rara. E a etnia parece ser um fator de risco. Os autores reconheceram que limitações podem ter afetado os resultados e explicaram que o estudo não se propôs a estabelecer causas. Hoje, a Organização Mundial da Saúde confirmou que, felizmente, a maioria das crianças e dos adolescentes infectados tende a ter sintomas mais brandos, mas alertou: não se pode dizer universalmente que, para eles, a doença é leve. Sobre a reabertura de escolas, a líder técnica Maria Van Kerkhove afirmou que as decisões precisam ser tomadas no nível local, porque dependem do contexto. Lembrou do básico: distanciamento, locais para lavar as mãos, máscaras quando apropriado e ventilação. E reforçou a importância das escolas não só para a educação, mas também para a segurança e a alimentação de muitas crianças. Hoje, o profissional de saúde que nos relata o que tem vivido nessa pandemia é o pediatra Ronaldo Moura, de Goiânia. Recentemente participei da assistência de dois bebês prematuros que tiveram seu parto antecipado devido ao quadro de insuficiência respiratória de suas mães devido à infecção pelo coronavírus. Foi um momento único e muito desafiador profissionalmente, porque tivemos que unir as equipes de assistência da clínica médica, obstetrícia e pediatria para dar a melhor proposta terapêutica que salvasse as 4 vidas que estavam em jogo. Mesmo diante de um quadro grave, nós podemos sim fazer assistência adequada e ter um desfecho altamente positivo. 4 vidas salvas. Empresas estrangeiras também têm contribuído para o Brasil atravessar a pandemia. O governo dos Estados Unidos e 73 empresas americanas doaram 68 milhões de dólares, cerca de 360 milhões de reais. 400 ventiladores pulmonares de um total de 1.000 já foram entregues ao governo brasileiro para serem distribuídos no sistema público de saúde. As empresas contribuíram com a montagem de hospitais e UTIs e também apoiaram comunidades em situação de vulnerabilidade em vários estados. Profissionais de saúde da região amazônica receberam equipamentos de proteção, alimentos e kits de higiene. O contato entre os doadores e os beneficiados foi feito pela Câmara de Comércio Americana e o Grupo Mais Unidos. Durante tempos difíceis, é quando aliados e quando amigos trabalham em conjunto. É isso que os Estados Unidos está fazendo agora no Brasil. Vamos vencer essa batalha juntos. A seguir, a Polícia Federal não encontra culpados no incêndio em Alter do Chão, no Pará. A Marinha não sabe o que provocou o derramamento de óleo no litoral. O governo deve decidir amanhã o valor das novas parcelas do auxílio emergencial. 67 milhões de pessoas recebem o auxílio emergencial. São beneficiários do Bolsa Família, trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único. O público do Bolsa Família já está recebendo a 5ª e última parcela do auxílio, de R$ 600. Por isso, o governo agora tem pressa para decidir como será a prorrogação do auxílio até dezembro. A área econômica ainda não apresentou um valor do auxílio emergencial a ser pago nessa prorrogação. Há uma discussão sobre a base de cadastro, ou seja, quem deve continuar recebendo, já que muitos microempreendedores individuais voltaram ao mercado. Tudo isso deve ser fechado amanhã.
O auxílio emergencial custa 50 bilhões de reais ao mês. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dito que é um valor alto demais para um país com as contas públicas em má situação. Ao mesmo tempo, o governo tenta emplacar um novo programa social para substituir o Bolsa Família. O Ministério da Economia chegou a considerar fontes de recursos para bancar esse programa. Cortaria programas sociais como abono salarial, seguro-defeso. O presidente Jair Bolsonaro criticou publicamente a equipe econômica e agora cobra uma nova fonte para criar o programa Renda Brasil. Interlocutores do governo falam em prazo, até amanhã, para o ministro da Economia apresentar uma proposta ao presidente. Mas Paulo Guedes não trabalha com prazo. Ele quer negociar no Congresso mudanças na lei do orçamento. Guedes tem dito que vai respeitar a lei do teto de gastos, que não permite aumentar as despesas públicas de um ano para o outro, além da inflação. O economista Armando Castelar explica que há programas com pouca eficiência. Pessoas que não precisam recebem, outras que realmente têm direito acabam ficando de fora. Para ele, um novo gasto permanente tende a consertar essas distorções, sempre respeitando o limite de gastos. Eu acho o teto do gastos fundamental. Ele permitiu a gente baixar os juros de uma maneira que a gente nunca tinha experimentado, ao mesmo tempo que a inflação fica baixa. Eu acho que para entender o que está acontecendo no governo é só pensar numa família, né? Cada membro de uma família, às vezes, tem uma ideia muito boa sobre como é que pode ser usado o dinheiro. Mas não adianta você simplesmente somar todas as ideias e sair gastando se não existe o dinheiro, né? Você pode até pegar um pouco no banco, mas em algum momento você tem que parar e dizer, bom, vamos eleger prioridades. A agência de classificação de risco Moody's divulgou hoje uma nota afirmando que o teto de gastos vem contribuindo com o posicionamento da trajetória da dívida do país em um patamar mais sustentável. E que incertezas relacionadas ao teto de gastos também podem impactar o sentimento do mercado e a confiança do investidor, minando a recuperação econômica. O Conselho Monetário Nacional autorizou o Banco Central a repassar 325 bilhões de reais para o Tesouro Nacional. O dinheiro é do lucro que o Banco Central teve com a valorização do dólar. Por lei, esse repasse não pode ser usado para cobrir despesas primárias, como gastos com pessoal e investimento, mas pode pagar parte da dívida pública. O Tesouro Nacional declarou que os recursos são importantes para reforçar o caixa, porque o governo precisou aumentar gastos para combater a pandemia. O vice-presidente Hamilton Mourão disse hoje que o acordo do Mercosul com a União Europeia parece que começou a fazer água. Palavras dele. Em discurso para a Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Mourão citou a situação econômica e de saúde da Argentina como um dos empecilhos. O acordo assinado no ano passado depende da ratificação dos europeus. Alguns países do bloco, como a Irlanda, a França e a Holanda, já se manifestaram contra, por preocupação com a política ambiental do Brasil. Na semana passada, a porta-voz da primeira-ministra da Alemanha declarou que Angela Merkel tem sérias dúvidas sobre o acordo com o Mercosul por causa do aumento do desmatamento na Amazônia. Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia, disse que a imprensa criou um ruído com Merkel e que o relacionamento entre Brasil e Alemanha é muito bom. Num outro evento, Hamilton Mourão tentou minimizar os dados sobre queimadas na Amazônia. Segundo o INPE, foram registrados mais de 24 mil focos de incêndio na região só este mês. O segundo pior resultado dos últimos 10 anos. Mourão disse que os atuais níveis das queimadas são como agulha no palheiro, que o Brasil recebe tratamento preconceituoso e que não é vilão ambiental. O dado, por exemplo, no dia 26 de agosto, é que nós tínhamos 24 mil focos de calor da Amazônia Legal. Ora, minha gente, a Amazônia Legal tem 5 milhões de quilômetros quadrados. 24 mil focos de calor significa que tem um foco de calor a cada 200 quilômetros quadrados. Isso é uma agulha no palheiro. E o que está sendo colocado aí para o mundo inteiro? Não, que a floresta está queimando, que a Amazônia está queimando. Especialistas em preservação contestam a análise do vice-presidente. A diretora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Anne Alencar, ressalta que as queimadas trazem grande prejuízo e que nessas áreas a floresta já foi derrubada. Fazer uma comparação com o número de focos em relação ao tamanho da Amazônia é uma comparação
no mínimo injusta. O principal elemento aí é que uma porção considerável dessa área que está queimando são áreas de florestas que foram recém-derrubadas e realmente estão ardendo em chamas. Então, é fundamental que realmente o governo faça alguma coisa para combater isso. O vice-presidente Hamilton Mourão disse também que não consegue entender de onde as pessoas tiram que a fumaça provocada pelas queimadas está prejudicando os moradores da região. Mas, segundo um estudo de pesquisadores publicado pela revista Science, os incêndios na floresta amazônica põem a vida da população em risco. Problema respiratório, a gente tem, assim, todos os anos a gente tem problema respiratório, tem criança e tudo, e eu tenho um problema pulmonar. Hoje a gente já tem dificuldade de respirar, né? Com a máscara, aí vem a poluição, né? As queimadas. Felizmente surgiu essa doença aí no planeta Terra, né? Enfim, todos nós ficamos assim, preocupados. Essa combinação de ameaças, maior desmatamento e a Covid-19, levou um grupo de cientistas brasileiros e americanos a enviar uma carta à revista Science, uma das revistas científicas mais importantes do mundo. A publicação é acompanhada por pesquisadores de diversos países e costuma ter repercussão internacional. Na carta, os cientistas alertam para o impacto da poluição provocada pela fumaça na Amazônia. A combinação do aumento do desmatamento, incêndios e da seca na Amazônia ameaça e traz riscos à saúde respiratória, o que pode piorar a pandemia da Covid-19, colocando em perigo toda a população amazônica, principalmente os povos tradicionais e rurais. Os cientistas encerram a carta fazendo recomendações: suspensão do desmatamento e queimas associadas em áreas de risco, forte fiscalização e melhoria de infraestrutura, que seriam urgentemente necessárias. Realmente chamar a atenção para a situação que está ocorrendo no país, alertar a nossa sociedade sobre a gravidade desse problema e, através dela, chamar a atenção das autoridades, dos tomadores de decisão, para a utilização do material técnico que já vem sendo produzido a fim de subsidiar as melhores tomadas de decisão. Esta médica especialista em poluição explica que viver perto de áreas com queimadas pode ser pior que morar numa grande cidade com poluição e que, nessa situação, enfrentar o coronavírus fica muito mais difícil. Você imaginar que uma pessoa que está respirando essa fumaça, ela vai ter um efeito exatamente no pulmão, onde age o vírus, então o pulmão está mais frágil para receber esse vírus. E, além disso, aqueles que têm podem ter o agravamento e o aumento da mortalidade. Já existem trabalhos científicos e publicados que mostram tanto o aumento do número de casos novos, onde há a poluição do ar, quanto o aumento da mortalidade. Um ano depois, a Marinha concluiu a investigação sobre o desastre do derramamento de óleo no litoral nordestino, mas ainda não encontrou um culpado. A tranquilidade e a água limpa estão de volta às praias do Nordeste. Mas seu Edilson nunca vai esquecer do que viveu no ano passado. Eu pensei que ia acabar tudo. Todos os nossos peixes aqui, rio, o estuário, ia acabar tudo. Cadê o culpado? Ninguém apareceu que era culpado, né? Essa é a principal pergunta sobre o maior desastre de derramamento de óleo do país, ainda sem resposta. Foi no dia 30 de agosto de 2019 que começaram a aparecer as primeiras manchas de óleo. O petróleo denso se espalhou por 130 municípios de 11 estados. 5.000 toneladas de óleo foram recolhidas. Os voluntários se mobilizaram primeiro. Depois, as Forças Armadas e os trabalhadores contratados pelos governos chegaram para ajudar. O Jornal Nacional apurou, via Lei de Acesso à Informação, que o trabalho custou 172 milhões de reais só para o governo federal, sem contar o que foi gasto por estados e municípios e o prejuízo para as comunidades. Foi difícil, a gente teve que pescar e consumir o próprio produto, para não passar fome. Um ano depois, a Marinha diz que encerrou as investigações sobre o desastre e concluiu que o óleo navegou por 700 quilômetros em alto mar até chegar à costa brasileira. E que esse óleo é venezuelano, mas não necessariamente foi lançado por navios ou empresas daquele país.
A Marinha esclareceu que mesmo com o fim da investigação militar, ainda não foi possível apontar um responsável pelo derramamento. Há vários suspeitos, mas o sigilo da apuração impede que eles sejam divulgados. A instituição também afirmou que vai auxiliar o trabalho da Polícia Federal. Nas universidades, pesquisadores seguem com outra preocupação: o impacto do óleo no meio ambiente, que não desapareceu por completo. Até hoje, moradores, banhistas e pescadores ainda encontram manchas de óleo nesse trecho da praia que fica no encontro do rio com o mar, numa área de mangue. É difícil de identificá-las porque elas vêm junto com pedaços de madeira, pedras e conchas. Mas é só a gente olhar assim bem de perto para perceber que isso aqui, que parece uma pedra brilhante, na verdade é uma mancha de petróleo. Os cientistas também já encontraram fragmentos microscópicos de óleo no mar, o que sugere que os efeitos do desastre podem aparecer a longo prazo. Daqui para frente, se estuda o impacto do invisível, das moléculas nocivas que ainda estão se desprendendo, o impacto sobre a cadeia e sobre os organismos. Isso ainda vai demorar um pouco para a gente ter alguma resposta. A Polícia Federal propôs o arquivamento do inquérito sobre os incêndios em Alter do Chão, em setembro do ano passado. Peritos da Polícia Federal investigaram as queimadas durante 4 meses. Eles usaram imagens de satélite para identificar onde o fogo começou e foram a campo atrás de pistas. Os policiais federais encontraram 2 pontos de origem do incêndio. Em um deles, havia sinais de uso recente de fogo para a limpeza da área. Os focos estavam até 4 quilômetros de distância das regiões apontadas por órgãos do estado do Pará. Segundo o inquérito, há indícios de ação humana. E o fato de não existir moradias no entorno reforça a tese de incêndio proposital. A Polícia Federal disse que não identificou indícios de grilagem na região e ouviu moradores que declararam ter a posse de terras na área. Eles negaram participação nas queimadas e afirmaram que não viram pessoas botando fogo na mata. Em outra investigação, a Polícia Civil do Pará prendeu preventivamente 4 brigadistas e outro voluntário. Segundo o inquérito estadual, baseado em depoimentos de testemunhas, os brigadistas teriam queimado a floresta em setembro do ano passado para conseguir doações de ONGs. O caso teve repercussão internacional. Depois de 2 dias na prisão, os brigadistas foram soltos. Todos sempre negaram as acusações. O inquérito da Polícia Federal concluiu que não é possível identificar os autores do incêndio e que não existe nenhum elemento que comprove a ação dos investigados pela Polícia Civil do Pará. O Ministério Público Federal recebeu o inquérito e não quis se manifestar porque a investigação está sob sigilo. Os bombeiros de Minas Gerais retomaram hoje as buscas de vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O trabalho estava suspenso há quase 5 meses por causa da pandemia. 60 bombeiros começaram as atividades com cuidados especiais. A tragédia foi em janeiro do ano passado. Os corpos de 259 vítimas foram resgatados. 11 estão desaparecidos. A Anne Lotterman traz para a gente agora as notícias do calor. Oi, Anne, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Tem um ditado que diz: neblina que baixa, sol que racha. E amanhã tem previsão de neblina ou nevoeiro de manhã cedinho, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. E olha como esquenta até o meio da tarde. No Rio de Janeiro, a temperatura já volta para casa dos 30 graus, mas até domingo chega aos 34. Em São Paulo, calor aumentando também. Amanhã, máxima de 27 e até domingo chega aos 30 graus. Em Goiânia, o destaque é a diferença da temperatura do início da manhã até o meio da tarde, a chamada amplitude térmica. E a temperatura vai subir 20 graus ao longo do dia e chega aos 33 graus. Em Campo Grande, mínima de 22 e máxima de 35. E Cuiabá terá uma amplitude de 16 graus e chega aos 41. Tem uma alta pressão jogando vento
para baixo, impedindo a formação das nuvens em toda essa área central aqui do país. Sem nuvens, o sol não encontra barreiras e esquenta. Atenção para o vento forte em todo o Rio Grande do Sul, litoral do Rio de Janeiro e no litoral do Ceará até o interior do Nordeste. Chuva com vento, raios e trovões nesta área laranja, especialmente aqui do Rio Grande do Sul. Chuva passageira no norte, no nordeste, até o norte do Rio de Janeiro. Em Porto Alegre e Curitiba, máxima de 24 graus. Em Belo Horizonte e Salvador, 27, 10 graus a mais em Teresina e também em Palmas. Até amanhã, Renata. Até amanhã, Anne. 4 pessoas morreram na passagem do furacão Laura pelo estado americano da Louisiana. O furacão tocou o solo de madrugada com força de categoria 4, numa escala que vai até 5. Os ventos chegavam a 240 km por hora e causaram muitos estragos. 500 mil pessoas ficaram sem luz e milhares abandonaram as casas. Hoje, o Laura perdeu força e virou tempestade tropical. A seguir, a lei que protege os dados dos brasileiros depois da aprovação no Senado. Na quarta noite de protestos antirracismo nos Estados Unidos, a Convenção Republicana defende a lei e a ordem. Depois de uma votação no Senado, a Lei Geral de Proteção de Dados só depende da sanção do presidente Bolsonaro para entrar em vigor. Na prática, é como se o Brasil começasse a ter um PROCON para dados pessoais. O Congresso aprovou a lei em 2018 para proteger informações pessoais do cidadão, como nome, endereço, e-mail, número de documentos. As regras deveriam ter entrado em vigor em abril deste ano. Mas o presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória prorrogando esse prazo para maio do ano que vem. Ontem, o Senado rejeitou esse adiamento. A lei agora só precisa da sanção do presidente para começar a valer. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma espécie de Código de Defesa do Consumidor para dados. Ela diz o que as empresas podem e não podem na hora de guardar, usar ou repassar informações que cada pessoa fornece ao se cadastrar em sites, navegar em redes sociais, consumir produtos e serviços. O usuário pode exigir que empresas privadas e órgãos públicos mostrem, corrijam e excluam de cadastros e sites as informações que mantêm sobre ele. Também devem preservar a privacidade das pessoas. Dados de crianças só podem ser usados com o consentimento dos pais. Os de saúde apenas para pesquisas. As empresas que não respeitarem as regras podem ser multadas em até 50 milhões de reais. Elas terão até agosto do ano que vem para se adaptar. Até lá, apenas advertências. Esse advogado destaca o avanço na proteção dos brasileiros. O Brasil agora se junta a mais de 120 países que possuem um modelo legislativo parecido com o modelo europeu. Então, isso coloca o Brasil em um lugar em que o fluxo internacional de dados, a possibilidade de cooperar em inovação, dados, inteligência artificial, cresce enormemente, porque o Brasil passa a participar de um conjunto grande de países que optaram por estabelecer regras claras para a proteção de dados. Quando foi aprovada há 2 anos, a lei também estabeleceu a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que será responsável por elaborar as normas e garantir que elas sejam cumpridas. Só hoje o governo publicou um decreto com a estrutura do órgão. O presidente da República vai indicar os 5 conselheiros que terão de ser aprovados pelo Senado. Especialistas alertam para o risco de interferência política e ressaltam a importância da autonomia e do perfil técnico do órgão. Isso pode sugerir um viés político maior do que o mercado espera, porque a expectativa do mercado é que as orientações venham rapidamente, sejam publicadas rapidamente, definindo técnica e procedimentalmente, né, os conceitos que hoje estão um pouco subjetivos na lei. O ministro Humberto Martins tomou posse hoje na presidência do Superior Tribunal de Justiça. O mandato dele vai até 2022. A cerimônia teve poucos convidados presenciais. A maioria participou por videoconferência.
Estavam no STJ o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, o da Câmara, Rodrigo Maia, e o do Senado, Davi Alcolumbre. Havia placas de acrílico entre as autoridades. Humberto Martins disse que vai trabalhar por um STJ que atenda aos clamores da sociedade por uma justiça atuante na defesa da democracia. Dedicarei todas as minhas forças para bem desempenhar a missão a mim confiada pelos meus pares, que atenda os clamores da sociedade brasileira por uma justiça sempre presente e atuante na defesa da democracia e do Estado democrático de direito. Nós somos instrumentos do poder. O dono do poder é o cidadão. Sustentabilidade e transparência são requisitos para os gestores públicos. A demora na entrega da prestação jurisdicional deve ser erradicada, deve ser dizimada, pois implica serviço público ineficiente e a espera para o direito pode representar a perda irreversível de seu objeto. O projeto de lei que cria um novo tribunal de segunda instância no país provocou críticas por causa do risco de aumentar os gastos públicos. A Câmara aprovou o texto ontem. Um tribunal regional federal só para atender os casos de um estado. O projeto cria o TRF-6, Tribunal Regional Federal da 6ª Região, para cuidar apenas dos processos de Minas Gerais, que atualmente estão no TRF-1 em Brasília, que responde por 13 estados e pelo Distrito Federal. Quem defende a criação alega que Minas é responsável por pelo menos 35% da demanda do TRF-1. A proposta veio do Superior Tribunal de Justiça no ano passado. O presidente do STJ, João Otávio de Noronha, declarou que o projeto do TRF-6 foi concebido dentro dos limites orçamentários já aprovados para a Justiça Federal, evitando o aumento de gastos públicos, e que será um tribunal moderno com a tramitação dos processos 100% em meio digital. O relator da proposta, Fábio Ramalho, do MDB, também alega que não haverá gastos extras. Segundo ele, o novo tribunal vai ocupar o prédio da Justiça Federal em Belo Horizonte. Os atuais juízes federais substitutos vão ocupar os cargos de desembargador e os cargos vagos serão preenchidos dentro da previsão orçamentária. Se houver algum custo, segundo ele, será pago com dinheiro remanejado de outros setores da Justiça. Hoje, todo mundo já está num guarda-chuva que é o de teto de gastos. Se tiver algum incremento, o incremento será com recursos da própria Justiça Federal, que ela terá que se adequar com seus recursos, diminuir custos em um lugar para que ele possa implantá-lo daqui. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, já havia criticado a criação do novo tribunal. Numa rede social, ele disse que a instalação do TRF-6 durante a pandemia é inoportuna. Mesmo mantido o orçamento, prover os novos cargos implicará aumento de despesa durante a crise. A Justiça Federal de estados com dificuldades, como Amazonas, Pará e Piauí, perderá 145 cargos para Minas Gerais. Não parece ser a hora de criar tribunais. Na votação ontem na Câmara, o Partido Novo também alertou para o momento, as dificuldades econômicas em tempos de pandemia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sugeriu a apresentação de uma emenda para evitar novos gastos. Seria uma limitação para todos os tribunais em 2021. A sugestão chegou a ser apresentada pelo Partido Novo, mas foi rejeitada pelos deputados. A emenda foi pedagógica, apenas para deixar claro que haverá aumento de carga de despesa pública. Nós que somos contra a criação do tribunal, respeitamos a posição da maioria, mas ficou claro que haverá aumento de despesa pública no próximo ano com a criação do tribunal. Especialistas em contas públicas afirmam que a alegação de que não haverá aumento de despesas nem a criação de novos cargos não é real. Eles alertam que com a ocupação de cargos vagos, obviamente haverá aumento de despesa e sugerem a informatização urgente para desafogar a justiça sem aumentar a estrutura.
O pesquisador Bernardo Buta, da Universidade de Brasília, fez um levantamento e concluiu que o preenchimento dos cargos vagos e a promoção dos juízes a desembargadores vão gerar um custo de cerca de 30 milhões por ano. Esses 30 milhões, eles vêm de gastos unicamente com pessoal. Salários, despesa de férias, despesas previdenciárias. A seção judiciária de Minas Gerais, ela pode muito bem ser transferida, por exemplo, do TRF1 para o TRF2, ali, que tem só Rio de Janeiro e Espírito Santo. O projeto ainda tem que passar pelo Senado. A Procuradoria-Geral da República defendeu que o Supremo Tribunal Federal rejeite uma ação do Ministério Público do Rio que contesta o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, considerou a ação do MP inadequada. Decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal estabeleceram que o foro privilegiado só se aplica a crimes cometidos no exercício do atual cargo e em situações a ele relacionadas. A PGR alega que não houve definição sobre o que acontece quando o crime se relaciona a um mandato diferente do atual. No caso, Flávio Bolsonaro passou de deputado estadual para senador. O ministro Gilmar Mendes, do STF, pode levar o tema para a segunda turma da Corte. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, aceitou formalmente a indicação do Partido Republicano para disputar a reeleição. Na penúltima noite de convenção, o partido buscou se aproximar do eleitorado feminino. O Partido Republicano escalou um time para conquistar as mulheres. Lara Trump, nora do presidente, disse que, ao entrar na família, descobriu que a imagem que tinha de Trump não correspondia à realidade. Que ele, na verdade, é amável e se importa com as pessoas. E que em suas organizações, mulheres estão em cargos de liderança por serem competentes, não por serem mulheres. Kellyanne Conway, conselheira de Trump, fez coro. Disse que o termo empoderamento feminino não é só um slogan, mas algo que se vê no cotidiano do presidente. Karen Pence, mulher do vice-presidente Mike Pence, lembrou que em 2020 faz 100 anos que as mulheres conquistaram o direito de votar aqui nos Estados Unidos, exatamente no ano em que elas devem decidir quem vai ser o presidente. 66% das mulheres dos subúrbios desaprovam o governo de Donald Trump, até as que votaram nele nas últimas eleições. O vice-presidente Mike Pence fez o discurso dele ao vivo. E aí a expectativa era que ele falasse sobre o que estava acontecendo naquele momento a 1.200 quilômetros dali, na cidade de Kenosha, no estado do Wisconsin. Pela quarta noite consecutiva, os manifestantes desrespeitaram o toque de recolher. Eles tomaram as ruas em protesto contra a violência policial depois que um agente deu 7 tiros nas costas de Jacob Blake. Mas Mike Pence não prestou solidariedade a Blake, nem falou especificamente sobre as ruas no Wisconsin. Só disse que o caos estava tomando as ruas do país. Desde maio, várias cidades dos Estados Unidos têm protestos contra o racismo, depois que policiais asfixiaram George Floyd. Há expectativa no país inteiro sobre como as campanhas responderão às ruas. Mike Pence, ontem, defendeu os policiais. Disse que os homens de farda são os melhores entre nós. E prometeu que um novo governo de Trump estabeleceria a lei e a ordem, mesmo sendo Trump o presidente agora no poder. A governadora da Dakota do Sul, Kristi Noem, foi no mesmo caminho. Disse que cidades controladas por democratas estão sendo tomadas por uma multidão violenta. E que essa violência desenfreada lembra os tempos de guerra civil americana, ignorando que muitos desses protestos são pacíficos. A Covid-19 foi um tema secundário, mesmo com os 180 mil mortos pela doença nos Estados Unidos. O vice-presidente é o encarregado do combate à pandemia no governo Trump. Ele disse que o governo lançou o maior plano de mobilização nacional desde a Segunda Guerra Mundial. E que agiu rapidamente ao suspender, segundo ele, todas as viagens entre a China e os Estados Unidos,
antes mesmo do primeiro caso de contágio no país. Mas Trump baniu a entrada de visitantes da China 11 dias depois do primeiro caso confirmado. E na época ainda elogiou a atuação do governo chinês no combate à pandemia. Mike Pence chamou o momento de desafiador e, por isso, defendeu a reeleição de Donald Trump. Reformulando o slogan da campanha trumpista de 2016, disse: "Vamos fazer a América grande de novo, de novo." We will make America great again. Again. O presidente apareceu ao final do discurso diante de uma plateia em que praticamente ninguém usava máscaras. Hoje, é Trump quem discursa. Da Casa Branca, o presidente vai aceitar formalmente a indicação do partido à reeleição. Jogadores da Liga Americana de Basquete lideraram protestos contra o racismo. Os jogadores já haviam conquistado liberdade para falar sobre racismo e discriminação nas entrevistas. E conseguiram cravar na quadra dos jogos a inscrição Black Lives Matter. Vidas negras importam. Não foi suficiente. A bolha sanitária criada em um resort da Flórida para salvar a temporada da NBA freou o vírus, mas não impediu o choque de realidade com as imagens de Jacob Blake recebendo 7 tiros pelas costas ao entrar no carro onde estavam seus 3 filhos. Os astros do basquete trocaram jogos por reuniões. Foram 72 horas de conversas e indignação. Até os atletas do Milwaukee Bucks, time do estado de Wisconsin, onde a cena ocorreu, decidirem boicotar uma partida ontem. Em vez de cestas, palavras. Unidos, jogadores escreveram um manifesto pedindo medidas concretas contra a brutalidade policial. Ao todo, 6 jogos foram cancelados e o campeonato será retomado amanhã ou no fim de semana, com a promessa de que a luta por justiça social não acabou. A grande estrela da liga, LeBron James, escreveu que mudanças não vêm só com palavras, e sim com ações. A atitude reverberou imediatamente para outros esportes. Houve cancelamento de jogos no tênis, basquete feminino, beisebol e futebol. Unidos, os atletas suspenderam um entretenimento milionário e, assim, jogaram uma luz potente sobre o tema. Tanto que o presidente Donald Trump se manifestou e classificou a NBA hoje como uma organização política e que isso, na opinião dele, não é algo bom. Fato é que os protestos não estão só no ambiente do esporte. Em Kenosha, cidade onde Blake foi baleado, a 4ª madrugada de atos não teve tumulto ou confusão. A polícia local identificou o adolescente de 17 anos que matou 2 manifestantes e deixou outros feridos. Ele não tinha porte de arma, nem permissão para carregar uma, porque é menor de idade. Foi preso e vai responder pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar. Os protestos começaram a ganhar também outros estados além do Wisconsin. Manifestações ocorreram em Oregon, na Califórnia e em Minnesota. A seguir, a mais nova estimativa do tamanho da população brasileira. Uma guerra entre quadrilhas de traficantes deixa famílias sitiadas no Rio. Moradores do Rio de Janeiro viveram mais de 24 horas de terror. Facções disputam o domínio de um conjunto de favelas na Zona Norte. Os repórteres Lívia Torres, Anderson Salles e William Correia acompanharam. Em frente à porta de uma casa, bandidos armados correm pela rua. Lá dentro, uma mãe desesperada se esconde com um bebê. Cala a boca. A guerra entre facções no complexo de favelas do São Carlos, na zona norte do Rio, deixou moradores no meio do fogo cruzado. Investigadores disseram que os bandidos saíram ontem de pelo menos 10 favelas em direção ao São Carlos. Na quarta tarde, agentes prenderam 2 homens num tiroteio na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul da cidade. A polícia diz que eles saíram da Rocinha para a invasão. Levavam um fuzil, 2 pistolas, muita munição, carregadores e granadas. No início da noite de ontem, o tiroteio recomeçou, dessa vez no São Carlos.
e fez a primeira vítima. Ana Cristina, de 25 anos, atingida por 2 tiros de fuzil a caminho do bar onde trabalhava, enquanto protegia o filho de 3 anos. Ela se curvou por cima do meu sobrinho pequeno para ele não tomar os tiros e ela tomou 2 tiros para salvar a vida dele. Nessa madrugada, um bandido em fuga invadiu um prédio num bairro vizinho da comunidade. Ele atirou 6 vezes no portão, até conseguir abrir. O porteiro foi baleado e arrastado até o último andar. O traficante fez reféns 3 moradoras, a avó, mãe e a filha de 5 anos. Depois de 5 horas de negociação, a família foi liberada e o sequestrador preso. Por volta do meio-dia, o tiroteio voltou a levar pânico para a região. Bandidos tentaram sair do complexo do São Carlos. O comércio fechou as portas. O BOPE também, o batalhão de choque, chegaram aqui e eles estão tentando encontrar os bandidos que querem sair do Morro do São Carlos. A gente se refugiou aqui dentro de um prédio porque não é mais possível ficar na rua. A polícia, inclusive, recomendou que a gente se abrigasse aqui nesse prédio porque a situação está muito tensa e a gente consegue ouvir o barulho de muitos tiros. Poucas horas depois, outro sequestro, numa rua ao lado. Uma mulher ficou em poder dos traficantes. Eles gravaram um vídeo. Eles vão se entregar! Eles estão passando mal! Agora são 5 da tarde, esse sequestro terminou, 3 homens foram levados para a delegacia e um deles quebrou a perna e foi encaminhado para o hospital. A refém acabou de sair muito abalada e também foi encaminhada para uma unidade de saúde. Um dos presos é conhecido como Léo Serrote, apontado como chefe da invasão. A Polícia Civil alegou que o setor de inteligência já vinha detectando uma movimentação de traficantes, mas não havia informação de data e horário e que avisou a Polícia Militar. Preventivamente, vocês poderiam ter agido de outra forma para não haver esse sequestro hoje, 2 sequestros hoje? Temos mais de 1.400 comunidades do Rio de Janeiro, 5 grupos, pelo menos 5 grupos criminosos disputando palmo a palmo esse espaço. Então são muitos criminosos que portam armas de guerra. A Polícia Militar vai estar sempre atenta, tentando minimizar esses efeitos. Diversas ações de grupos criminosos já foram interceptadas pela Polícia Militar. 24 horas de terror, uma guerra entre bandidos e no meio, o cidadão carioca. Calma! Isso tem que acabar, gente. São pessoas inocentes perdendo a vida, são pessoas que têm sonho. E agora, quem vai cuidar do meu sobrinho? A Polícia Militar afirmou que prendeu 16 pessoas até o momento e que o policiamento continua reforçado na região. O Atlas da Violência, divulgado hoje, registra que mais da metade das pessoas assassinadas no Brasil em 2018 eram jovens de 15 a 29 anos. O Atlas considera os dados do Ministério da Saúde. Em uma década, a taxa de homicídios de não negros caiu, a de negros cresceu. Os negros também eram maioria entre os mortos. Em 2018, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas no Brasil. De cada 3 mulheres mortas, 2 eram negras. As armas de fogo foram responsáveis por mais de 70% de todos os assassinatos do Brasil. No Globoplay, você tem mais detalhes do Atlas da Violência na reportagem exibida pelo Jornal Hoje. O terrorista que matou mais de 50 pessoas em mesquitas da Nova Zelândia no ano passado recebeu a sentença de prisão perpétua. O julgamento do supremacista branco remexeu o trauma de Christchurch. 90 testemunhas deram a sua visão da atrocidade transmitida ao vivo na internet. O terrorista australiano invadiu 2 mesquitas em 2019 e atirou até as balas acabarem. Ele matou 51 pessoas, inclusive uma criança de 3 anos agarrada às pernas do pai. O atirador publicou um manifesto e se descreveu como um extremista. Ele citou inspirações da extrema-direita pelo mundo e disse que o objetivo do ataque contra a comunidade muçulmana da Nova Zelândia foi mostrar que nenhum lugar está seguro. Havia o receio de que o réu usasse o direito de fala como um palanque radical, mas ele ficou calado.
A sentença destacou a destruição de famílias, o planejamento demorado, o massacre no lugar onde as pessoas se reúnem em paz e com companheirismo. O juiz destacou que o atirador não é só um assassino, mas um terrorista. Ele atacou o modo de vida do país em nome de uma intolerância política. A primeira-ministra declarou que hoje é o último dia em que ouvimos o nome do terrorista. Jacinda Ardern disse que ele merece uma vida de silêncio absoluto. De volta ao Brasil, a nossa população passou este ano de 211 milhões de habitantes. Eduarda veio ao mundo diante das câmeras e com plateia. Em tempos de isolamento social, o parto foi transmitido ao vivo para toda a família. Ai, que coisa linda! Eduarda já nasceu ganhando muitos likes. Eu brinco que a Eduarda já nasceu fazendo live. Foi bem gostoso e eu me senti mais acolhida, né? Porque o que a gente mais quer é ter os parentes mais próximos, principalmente a mãe, né? Soninho, soninho. E ela não se intimida com nenhuma câmera, não. Vamos conhecer a minha princesa. No ano marcado pela pandemia, a família da Priscila e a população do Brasil cresceram. 1.600.000 brasileiros a mais do que no ano passado, segundo estimativa do IBGE. Somos 211.755.692 pessoas. Eduarda é uma cidadãzinha a mais na metrópole de São Paulo, que continua sendo a maior cidade do país, com 12.300.000 habitantes. Em segundo lugar, vem o Rio de Janeiro, depois Brasília e Salvador. Mas os grandes centros urbanos não foram os que tiveram maior aumento da população. As taxas de crescimento das maiores capitais ficaram abaixo da média do país. A população cresceu mais entre as cidades médias, que têm entre 100 mil e 1 milhão de habitantes. No caso das regiões metropolitanas, por exemplo, as cidades em torno da capital passaram a atrair mais famílias em busca de moradia. Como muitas vezes a oferta não dá conta da demanda, da crescente demanda, então o crescimento das cidades, dos grandes centros urbanos, ele acaba indo em direção às cidades do entorno, né, do entorno metropolitano. Outro motivo é o desenvolvimento de polos econômicos fora das metrópoles. Na última década, o número de municípios com mais de 500 mil habitantes aumentou. Eram 38, agora são 49. E com mais de 1 milhão de pessoas, passamos de 15 municípios em 2010 para 17. Para os brasileirinhos que chegaram agora, nesse ano com tantos desafios, o desejo da mamãe não é só para Eduarda. Muita saúde, que é o mais importante nesse momento. O resto tudo a gente corre atrás, como se diz. Tá certo. O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.